pessoal, mais um dia de estudo do livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, esse aqui, tá? Esse é o terceiro vídeo e nós vamos falar hoje do capítulo 2. Eu peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal para que outras pessoas possam ter acesso a esses vídeos e possam ajudar outras vidas, né? Vamos ser gratos e ajudar outras vidas. Então eu peço a você que, se gostar, no final dê seu like, né? Se você gostar, indica esse vídeo para outra pessoa, para que a gente possa contribuir com a mudança de pensamento, com a mudança dos paradigmas, com essa cura de tanta coisa que precisa ser curada em nós, para que as bênçãos do Senhor possam fluir em nós. Então, nesse livro, Quem Pensa Enriquece, tem vários segredos nele, não é um segredo, né? Apesar do livro Quem Pensa Enriquece e a gente achar que é um segredo, são vários segredos que vão sendo distribuídos ao longo do livro, de capa a capa, por isso que é importante não perder nenhum vídeo. O de hoje, o capítulo 2, é um capítulo que ele tem muitos pensamentos distintos, são segredos revelados em cada pedaço do capítulo 2. Então, para não trazer confusão e para a gente ir colocando em prática isso da melhor forma didática, eu vou dividir esse capítulo 2. Agora nós vamos fazer a primeira parte do capítulo 2, ok? Por quê? Porque ele conta histórias e cada história tem um fundamento básico. Então, para não misturar, para não dificultar o entendimento, eu vou separá-lo. O título do capítulo 2 é Pensamentos são Coisas. E ele começa com a frase que ele diz: pobreza e riqueza são filhas do pensamento. Pobreza e riqueza são filhas do pensamento. O que ele quer dizer com isso, Cláudia? Ele quer dizer que tanto a pobreza como a riqueza sai da nossa mente. É o que a gente constrói. Como a gente pensa é como nós vamos viver. Se meu pensamento é de pobreza, de miséria, de escassez, de mágoa, de rancor, é a vida que eu vou criar. Isso nós vamos ver no segundo livro, depois, quando terminar Napoleão Hill, que nós vamos ver aqui também, mas eu vou detalhar um livro que é extremamente difícil de se entender, mas eu vou trazer aqui para vocês de física quântica. Mas por enquanto vamos nos deter do Napoleão Hill. Então o que eu quero dizer para você é que você tem que ter muito cuidado com o que você pensa. O capítulo 2 já começa dizendo assim, que a pobreza e a riqueza saem do mesmo lugar. Você que escolhe qual pensamento que você vai ter. Então isso já é o primeiro alerta aqui para você. Então, ele conta a história, ele começa contando a primeira história do capítulo 2, de um homem que pensou ter uma sociedade com Thomas Edison. Quem era esse homem, Cláudia, que queria ter uma sociedade com Thomas Edison? Era exatamente o Barney, Edwin Barnes. Então, o que aconteceu? Edwin Barnes, ele não tinha nenhuma condição financeira para imaginar naquele momento que ele poderia ser um dia sócio do tão famoso e rico Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro, na época que ele já trouxe esse desejo ardente, porque o que é que faz, o que é que ele deixa bem claro aqui no capítulo, o que é que faz a gente se mover? É o desejo ardente, tá? Mais a determinação. Então, o Barney, ele tinha o desejo ardente de um dia se tornar sócio do Thomas Edison, certo? E ele tinha um sentimento, uma certeza no coração dele disso aí, apesar das circunstâncias dele naquele momento ser completamente contrárias ao que ele queria. Ele não tinha condições naquele momento nem de comprar uma passagem para ir e se encontrar lá no laboratório do Thomas Edison. Só por aí você tira. Ele não tinha nem dinheiro para se encontrar com ele, para ir até o local. Só que ele não deixou o sonho dele de lado. Ele continuou crendo. E aí ele conseguiu o dinheiro. E ele chega até o laboratório do Thomas Edison. Quando ele chega, é tanto que o Thomas Edison, depois lá na frente, eu vou ler aqui para vocês, ele descreve esse encontro dele com o Barney, ele coloca o inventor e o vagabundo, porque ele descreve que ele parecia um vagabundo, o Barney. Isso descrito por Thomas Edison. Ou seja, ele não tinha vestimentas, né? Eu sei que hoje uma grande preocupação nossa é como a gente aparece, né? Qual a nossa aparência? É importante? É importante a nossa aparência. Mas, gente, a pessoa que é boa, a pessoa que tem todos os pré-requisitos dentro dela,
E o outro que é bom que está do outro lado, ele reconhece quando a pessoa é boa. Então, é importante a aparência, é importante eu reconhecer tudo isso, mas não adianta também a aparência simplesmente se você não tem um conteúdo. Agora, se você tem um conteúdo, a pessoa, se for boa do outro lado, ela reconhece em você esse conteúdo, tá? Então, não estou aqui dizendo que não é necessário ter aparência, só estou dizendo que não adianta sua aparência sem conteúdo. Então, quando ele teve esse encontro, né, eu fico imaginando, pelas condições financeiras dele, a forma como ele chegou. Só que Thomas Edison percebeu que tem algo de especial nele, uma determinação em trabalhar. Ele não chegou querendo sugerir que fosse sócio, né, gente? Ele não era louco. Ele chegou procurando um emprego. E aí ele conseguiu um emprego ganhando pouco. Presta bem atenção, mas o desejo dele não era de ser funcionário do Thomas Edison. O desejo dele era ser sócio do Thomas Edison, certo? Mas ele aceitou o emprego, mas ele não deixou de sonhar. E ele foi trabalhando, trabalhando. Ele poderia pensar em uma carreira de ascensão dentro da própria empresa do Thomas Edison, mas o desejo dele ardente era de ser sócio. E quando nós temos o desejo ardente, quando nós temos a determinação, o universo trabalha em nosso favor. Lembra que eu falo várias vezes para vocês, quem é aluno meu já escuta isso todos os dias, que às vezes a gente fica muito preocupado em como vamos fazer, mas a gente só tem que se colocar no caminho, porque o como, o universo, Deus vai se encarregando. E aí o Thomas, ele lança uma máquina de escrever. E os vendedores não se empolgaram com isso, não estavam conseguindo vender. E aí chega a vez do Bard, olha o universo trabalhando em favor dele. Ele chega para o Thomas Edison e falou, eu consigo vender essa máquina. Aí o Thomas Edison falou, a oportunidade para você. E de fato ele vendeu. E ele vendeu tão bem que o Thomas Edison, ele decidiu, vou ler aqui para vocês, ele decidiu, certo? Ele coloca assim, quando esse desejo ou pensamento passou por sua cabeça pela primeira vez, ele não tinha condições de agir para torná-lo realidade. Havia 2 problemas no caminho. Ele não conhecia Edison e não tinha dinheiro suficiente para comprar uma passagem de trem para West Orange, Nova Jersey, onde ficava o famoso laboratório do Edison. E aqui, quando a oportunidade surgiu, veio de uma direção diferente e com uma forma distinta das que Barnes esperava. Esse é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito tímido de entrar pela porta dos fundos e frequentemente surge disfarçada de infortúnio ou derrota temporária. Talvez por isso tantas pessoas deixem de reconhecer a oportunidade. Gente, eu vou ler novamente para que você pare para refletir. Quando a oportunidade surgiu, veio de uma direção diferente e com uma forma distinta das que Barnes esperava. Esse é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito tímido de entrar pela porta dos fundos e frequentemente surge disfarçada de infortúnio ou derrota temporária. A princípio, era uma derrota, porque a máquina não estava sendo vendida. Essa máquina de ditado de Edison, chamada máquina de ditado de Edison, ela não estava vendendo. Então, na verdade, essa oportunidade chegou diante de uma derrota do Thomas Edison. Certo? E o Barney não se colocou, espera aí, se eles que são eles, vendedores, né, que estão com o Thomas Edison, não conseguem vender, como é que eu vou conseguir? Não. Ele viu ali a oportunidade que ele tinha de mostrar serviço para o Thomas Edison. E assim ele fez. E o sucesso foi tão grande o sucesso, que ele ganhou muito dinheiro, porque ele foi convidado pelo Thomas Edison a gerenciar, né? E tá aqui, ó, coloca bem assim, ó. Barnes sabia que podia vender a máquina de ditado de Edison e disse isso a Edison, que então decidiu dar uma chance ao rapaz. Quando foi dada essa chance, ele começou a ganhar muito dinheiro. E aí ele passou a ser sócio do Thomas Edison, certo? Por quê? Ele percebeu nisso aí a grande virada de chave da vida dele. Certo? Então, com isso ele ganhou tanto dinheiro que ele passou a ser sócio do Thomas Edison. E ficou rico. Então, o que eu quero dizer para você?
é que às vezes aquilo que está parecendo uma derrota para você, aquilo que está parecendo um fracasso para você, aquilo que está parecendo para você o fim do que você está fazendo, que não tem mais para onde ir, talvez seja a grande oportunidade que você tem de dar uma virada. Os grandes especialistas nos produtos do Thomas Edison não conseguiam vender, porque não tinha força nem a determinação e nem sabia onde queria chegar, a oportunidade que queria em relação ao que ele queria, ao que o Barney queria com o Thomas Edison. Mas o Barney queria, ele sabia que ele tinha que agarrar porque era a oportunidade que ele tinha. Então o diferencial entre as pessoas que estavam vendendo e o Barney não é outro, os clientes estavam lá. É a determinação que o outro grupo não tinha, mas que o Barney tinha. Era saber onde queria chegar, que talvez o outro grupo não saberia, mas o Barney saberia. E pode ser até que o outro grupo saberia, talvez não seja um desejo de ficar com o Thomas Edison, seja outra coisa. O que eu quero colocar para você é que o grande segredo aqui é as oportunidades aparecem de forma, às vezes, em formato de derrota. E o que você está vivendo no momento não determina, eu falo isso toda hora, não determina quem você é. A pobreza que o Barney tinha, que não tinha nem condições de comprar passagem, não tirou dele o sonho e o desejo de um dia ser sócio do Thomas Edison. E ele foi trabalhando até ter o direito da passagem e assim começar a jornada dele para que o sonho dele se tornasse realidade. Então, muitas vezes os nossos sonhos não se tornam realidades, por quê? Porque nós desistimos, porque nós não temos a perseverança, porque nós não temos a resiliência, porque nós não temos a determinação, o desejo ardente de sair dessa vida de escassez, da vida de derrota e experimentar a vida de vitória. Eu venho encorajar você a fazer o seguinte exercício, a visualizar a sua vida de uma outra forma. Visualize a sua vida sem essa escassez, visualize a sua vida sem as dívidas, visualize a sua vida sem problemas sentimentais, visualize a sua vida com uma família feliz. Comece por aí, para esse desejo ardente brotar dentro de você, que aí ninguém vai te segurar. E o como o universo, Deus se encarrega. Você só tem que estar com os olhos bem abertos, como o Barney estava, para que a oportunidade chegue e você agarre, sabendo que todas as condições Deus já te deu. Barney sabia que as condições que ele precisava para aquela máquina, para vender aquela máquina, ele já tinha. Ele só tinha que fazer a parte dele, que era agarrar a oportunidade e sair a caminho. Então agarre a oportunidade que você tem agora. Talvez você não esteja dando a mínima para ela. Porque você diz assim, sair para fazer isso e nem os outros conseguirem, eu não vou conseguir. Então tire já, porque saiba que o limite é seu, é do humano. Mas quem está com você não tem limite. É o Deus que habita em você. É o Deus que conhece todas as fronteiras, que sabe abrir o mar. É o Deus que consegue, sabe, criar céus e terras. Então não se limite àquilo que você humanamente pode fazer. Mas quando você faz a sua parte, o céu se abre. Um bom estudo. E até a próxima sessão desse capítulo 2. Um grande abraço.